Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Bate-Papo com Joana de Ângeles, aqui no canal Amigos de Nosso Lar. É sempre uma alegria, um prazer estar aqui com vocês, com convidados diferentes. A ideia aqui do programa é Nelson, o convidado, e Joana de Ângeles. A gente sempre tenta trazer aqui dentro da temática Joana de Ângeles para bater um papo conosco, para trazer aqui conteúdos enriquecedores para a gente refletir, para a gente pensar. E convido a todos, desde já, a estarem conosco aqui. Pode fazer pergunta à vontade, tá? Aliás, já tenho três perguntinhas aqui que durante a semana algumas amigas enviaram pelo Instagram, mas fiquem à vontade, conforme for a conversa aqui, a gente vai colocando as perguntas. Se tiver mais gente ou menos gente, não dá para prometer que a gente vai colocar todas, tá? Vamos ver como é que desenrola aqui o programa. Mas a ideia é essa, a ideia é a gente interagir. Aliás, quem está online, aos pouquinhos as pessoas vão chegando, é normal. A gente marca aí no Brasil é 17, aqui em Portugal é às 20 horas. Aí o pessoal, 17, vou chegar lá 15 para as 8, 15 para as 9 da noite, sabe? O pessoal meio atrasado, mas não tem problema, a gente vai devagarinho, vamos chegando. O link demora às vezes para abrir também aí no Facebook, que tem pessoal no Facebook, no YouTube também, aos pouquinhos. Eu estou vendo aqui uns numerozinhos chegando já conosco ao vivo. E já vou fazer uma pergunta aí. Quem está aí conosco, dá um alô, manda um sinal de fumaça e diga, por favor, da onde vocês estão falando, que parte do Brasil ou do mundo. A gente costuma receber também aqui pessoal de fora também, como eu, ó, que estou aqui, ó, no Rio de Janeiro, a minha gola. A minha gola está denunciando, ó, o ar-condicionado aqui do Rio de Janeiro tá bom demais, hein, para ficar de gola alta. Tô brincando. Meu nome é Nelson Tavares, para quem não me conhece. Vivo na Ilha da Madeira, em Portugal. Tá um pouquinho frio, tá tranquilo, tá? Comparado à Europa, mas tá um pouquinho frio, frio o suficiente para botar aqui uma gola alta, tá bom? Pessoal, vamos lá. Tema de hoje: autodescobrimento, caminho necessário. Aí eu vou fazer uma pergunta: será? Será? Será que é necessário mesmo? Vamos elaborar, aprofundar, discutir um pouquinho dessa história de autodescobrimento e muito mais. Como é que isso se faz necessário na nossa encarnação ou não? Será que Joana de Anjos fala um pouco sobre isso? Não fala pouco, não, fala demais. Olha, vai ser até difícil aqui, vou trazer alguns pontos só de Joana, porque Joana gosta muito de falar sobre esse processo de autodescobrimento, autoconhecimento, reforma íntima, todo esse olhar para o nosso eu. Então, um pouco disso que a gente vai falar hoje, nesse grande bate-papo, nesse bate-papo com Joana de Anjos. Então, feito já a apresentação, vou agora trazer o nosso convidado. Nosso convidado é de Taubaté, São Paulo, está aí ao nosso lado. Ele se chama Jefferson Vasques, é psicólogo como eu, é colega de profissão. A gente estava aqui trocando figurinhas aqui entre Brasil e Portugal, antes de entrar no ar aqui, como é que funciona a dinâmica do trabalho do psicólogo nesses países. Ele é palestrante, divulgador da doutrina espírita, trabalhador da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, também trabalhador lá da ALESE, nossos amigos da Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe. Tem já dois livros publicados, que é o primeiro é Kardec, a chave para entender Jesus. Tem também um outro livro que se chama O Espírito e o Sofrimento, causas psicológicas e morais. Dito isso, Jefferson, boa tarde, seja bem-vindo. Um prazer te receber aqui como nosso convidado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Nelson, meu querido, boa tarde daqui, boa noite para você, no caso, né? E nosso forte abraço a todos que aqui estão conosco, posteriormente virão a estar. Muito obrigado pela oportunidade de trabalho nesse diálogo tão construtivo que sempre é. A gente estava aqui comentando, né, o Nelson, que quando há essa troca, esse diálogo recíproco, a informação vai se ampliando, sobretudo quando a gente fala de Joana, né? Inclusive, a gente vai ter que se controlar hoje aqui, viu, Nelson? Porque dois psicólogos falando de Joana, isso é perigoso, não é isso? Então, a gente vai, senão a gente fica aqui 5, 10 horas. Então, nosso forte abraço, meu querido, muito obrigado pelo acolhimento
e pelo carinho de sempre, viu? Pela bendita oportunidade aí de trabalho. Nada, Jefferson, eu que agradeço, com certeza. A gente tem que focar aqui e segurar, porque senão vai longe. Com Joana dá para voar, dá para ir lá no plano espiritual e se perder lá. Então tem que focar aqui para a gente não se perder muito, é verdade. Mas vamos lá, vamos trazer o pessoal que já está chegando aqui conosco. A Yara Ruiz, que fez uma pergunta. Yara, já já vou fazer sua pergunta, tá? Aliás, pessoal, quem tiver perguntas sobre o tema já pode ir enviando, tá bom? Yara Ruiz nos diz boa tarde a todos, boa noite, Nelson, nossa amiga que está sempre conosco. A Elaine Vasques também nos dá boa noite a todos. Boa noite, Elaine. A Cristiane, lá do Paraná, nossa amiga também, que está sempre conosco. Seja bem-vinda, Cristiane. A Karine, lá de Sergipe. Né, Karine? Seja bem-vinda, nossa amiga também, que está conosco. A Vânia, que fala lá de Sobral, lá no Ceará. Seja bem-vinda, Sim. Vânia, também. Que bom que você está aqui conosco. Temos aqui o vizinho do Jefferson, o Oswaldo Vasques, que com esse nome aí, eu não sei, já A, está incriminando já. a Elaine é minha mãe e o Oswaldo é meu pai. Ah, pronto. Então é mais vizinho que eu pensava. Então, o Oswaldo nos dá boa noite. Seja bem-vindo, Oswaldo. Que bom que você está aqui conosco, de Taubaté. A Yara fala lá de Indaiatuba. Que bom, Yara. Eu não sabia que você era de Indaiatuba, São Paulo. Que bom também que você está aqui conosco. A Ana Paula Borges nos dá boa tarde. Seja bem-vinda, Ana Paula. Boa tarde. A Isabelina. Oi, Isabelina. Quanto tempo que eu não te vejo? Isabelina é de Portugal, Portugal continental. Seja bem-vinda, Isabelina. Que bom te ver. A Elizabeth Soares Rafael nos dá boa tarde. Seja bem-vinda, Elizabeth. A Ana Paula Borges é de Maceió, Alagoas. Ei, terra boa, Ô, Maceió. terra Como é bom. bonita, hein? Seja Eita. bem-vinda, Ana. A Lena é do Rio de Janeiro, né, Lena? Boa tarde, amigos e palestrantes. Seja bem-vinda, Lena. A Ana Paula Borges fala gratidão. A Elizabeth mora em Curitiba, Paraná. E tem aqui também o nosso amigo. Que bom te ver, Maestro. O Maestro está lá na Itália. Nosso amigo está na Uhum. Itália. Lá são 9 da noite, né, Maestro? Tá 1 hora, são 4 horas para o Brasil. Estou 3 horas aqui de fuso. Sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui conosco. Vamos fazer a nossa oração? Vamos lá? Para começar, eu vou convidar todos para a gente levar a nossa vibração. Sempre gosto de lembrar como é importante, pessoal. Só aquele 1, 2, 3 minutinhos, mas que a gente dá, ó, sobe o degrau, sabe? Então vamos aqui fazer a nossa conexão. Eu convido a todos que se sentir à vontade, é claro, a fecharem os olhos comigo. E primeiramente agradecemos a Deus Pai por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa encarnação, vivendo, experienciando tudo que é necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Agradecemos ao nosso mestre, nosso amigo, nosso companheiro de caminhada, que nos auxilia, mostrando para nós o caminho da felicidade, o Mestre Jesus. Obrigado, Mestre, pelo teu amor incomensurável derramado sobre nós. Agradecemos também a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal Amigos de Nosso Lar, que nos envolvem nesse momento e nos permitem, assim, aprender um pouco mais com o Mestre Jesus, com Joana de Ângeles, com a doutrina espírita que enriquece tanto conhecimento, nos abraça, nos acolhe e acalenta o nosso coração. E dessa forma, pedimos autorização para dar início a mais esse programa Bate-Papo com Joana de Ângeles. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Que assim seja, graças a Deus. Tem mais aqui uma mensagenzinha que eu vi? Chegou? Tem. A Lígia nos diz boa tarde, que Jesus, Maria e José, a Sagrada Família, cuidem de vocês. Obrigado, Lígia. Obrigado pelo carinho, tá? Vamos começar, então? Vamos lá. Já vou Bora passar a lá. bola para o Jefferson e já vou passar a bola com a pergunta da Yara. A Yara, nossa amiga que fez a pergunta pelo Instagram durante a semana, eu tenho 3 perguntinhas aqui.
mas fiquem à vontade de mandar mais, tá, gente? A Yara pergunta assim: Jefferson, para você, tá? Mentira, ela mandou lá para mim, mas é para nós dois. Ela nos pergunta: qual é o método para conseguir o autodescobrimento? Jefferson, passo a bola para você. Qual é o método para conseguir o autodescobrimento? Explica essa história para gente. Vamos lá, Nelson. Primeiro quero agradecer a pergunta da Yara, viu? Pergunta aí de pontapé inicial, né? Muito condizente, né? É, e veja bem, o nosso esforço sempre é esse, né, Nelson? Não só de quem fala, de quem escreve, mas isso que é a doutrina espírita, é tentar deixar as coisas mais claras possíveis e mais práticas a todos nós, né? E Joana não seria diferente, né? Então, as pessoas confundem por vezes autoconhecimento com autodescobrimento, Nelson. E por vezes são coisas diferenciadas. Porque o autodescobrimento, quando a gente começa a analisar, inclusive as obras de Joana, em uma obra específica que tem esse nome, Autodescobrimento, uma busca interior, nosso livro, né, de a gente que é uma obra maravilhosa, né, Nelson? Que Joana vai permeando, mergulhando na psicanálise, na psicologia analítica, na transpessoal, com aquela facilidade que só ela tem, né? E uma coisa interessante é que a gente vai entendendo que a palavra autodescobrimento significa um processo. Então, o autoconhecimento é uma etapa do autodescobrimento. E Joana vai deixar isso bem claro nessa obra, Autodescobrimento, uma busca interior, lá na introdução dessa obra, onde Joana vai dar 5 passos para o autodescobrimento. É uma coisa interessante. E até fica aqui um convite, porque às vezes a gente quer pular a introdução, a gente quer pular o prefácio, porque a nossa vontade é devorar o livro logo, né? E aí, veja bem, ali na introdução, Joana já dá 5 passos para que possamos lograr êxito no processo de autodescobrimento. Ela começa assim, Yara, vamos lá, vamos atacar a sua pergunta. Ela começa assim, Nelson. O primeiro passo, são 5. O primeiro, ela vai dizer assim, ó, insatisfação pelo que se é, pelo que se possui ou como se encontra. Esse é o primeiro passo. E aqui é complicado esse primeiro passo, porque a insatisfação é necessária. Porque se eu não estou insatisfeito, Nelson, estou satisfeito com algo, provavelmente eu vou tender à zona de conforto e não há um problema por vezes. O que é um problema é aquela zona de conforto que vem mascarada de conforto, vamos colocar assim, né? Mas se eu tenho algo em minha vida que não estou satisfeito, que quero mudar, é importante buscar mudar. Mudar. E aqui ela fala, olha só, insatisfação pelo que se é, jogando para a gente. Pelo que se possui, jogando para aquisições financeiras, ao nosso redor, coisas objetivas e ou como se encontra, agora de novo jogando para fora e para dentro. Então ela faz um movimento para dentro, para fora e depois para dentro, para fora. Como eu me encontro em relação a mim mesmo, em relação ao Nelson, em relação à minha esposa, em relação ao meu familiar, em relação ao meu centro espírita, em relação ao meu trabalho, em relação à minha vida. E uma coisa interessante, por que que aqui é complicado, Nelson, esse primeiro passo? Porque se a gente for lá na obra Triunfo Pessoal, da autora Joana, lá no capítulo 6 dessa obra, a benfeitora vai mostrar que uma das causas da depressão, além da perda, que é a tradicional, todo mundo conhece, né? Um enlutado, que é um processo normal e às vezes não consegue elaborar esse luto, vai caindo ali para um lado mais melancólico, depressivo. Joana vai dizer que ao lado das perdas de inúmeras demandas, vai surgir a insatisfação. Como principal, vamos colocar assim, o principal gatilho, a principal causa da depressão. E é uma coisa a se analisar, porque então não é qualquer insatisfação que é boa a nós.
Não, é aquela insatisfação que gera reflexão, reflexão que vai proporcionar ação, mudança. Porque se eu estou insatisfeito, continuo insatisfeito e não faço nada para mudar, há uma probabilidade de adoecer. Agora, aí você me questiona, você deve estar pensando nessa sua cabecinha aí, Nelson. Você está com uma cara quem está arquitetando aí. Poxa, Gerson, mas tem situações que a gente tem que tolerar a insatisfação, a frustração, que não tem como mudar. Não naquele tempo nosso, de fato. E aí entra a doutrina espírita com todo o arcabouço, ensinando a resignação, mostrando o tempo de Deus, mostrando que isso pode ser uma prova, uma expiação, e nos tirando da postura, vamos colocar assim, de vítima, de lesado, para colocar na postura de aprendiz. Então, a insatisfação pelo que se é um importante movimento, sempre que gera reflexão e ação, porque é ela que vai nos tirar, se a gente for pensar assim, Nelson, é ela que vai nos tirar da zona de conforto psicológica, espiritual, financeira, de todos os tipos. Então, a insatisfação pelo que se é. Primeiro passo, Yara. Primeiro passo, querido, conosco, viu? Não, será que é por aqui esse barulho? Tá Não sei, deixa eu botar no microfone, você vê se Pronto, é. pronto. Olha só. Pode voltar, Nelson. Pronto. Foi? Já pode, pronto, parou. Você Se pode, fizer de pode novo, até dar avisa. uma pincelada se você quiser, meu amigo. Olha só, insatisfação pelo que se é, pelo que se possui ou como se encontra. O que você acha disso, Nelson? Eu vou falar já sobre isso, é o processo do incômodo, que é exatamente por aí, que é esse incômodo necessário, esse incômodo produtivo, proativo, de alguma maneira que no popular aqui, gente, desculpa o linguajar, tá? É quando a água bate no bumbum, sabe? Porque enquanto não É, bate, às vezes a gente fica ali numa boa, não, deixa para depois, agora não, amanhã, espera um pouquinho, tal. Mas já vou falar sobre isso. Antes eu quero trazer aqui o pessoal que vem chegando com a gente, a nossa amiga lá do Centro Espírita Anália Franco, a Maria, Maria Inês, seja bem-vinda, lá de Minas Gerais. Que bom que você nosso está forte aqui conosco, abraço. Maria Inês. A Ana Cristina, nossa amiga lá de Lisboa também, está aqui conosco. Boa noite, Ana Cristina. A Dercy, lá de Matão, né, Dercy? Desculpa se eu me confundi. Dercy de Matão, São Paulo. E a Salete também, a nossa amiga, que está sempre conosco também, nos dá boa tarde. Boa tarde. Nelson e Jefferson. Boa tarde, Salete. Nosso forte boa tarde. Vamos lá, essa história do incômodo. É, é uma pergunta que muito interessante essa, Jefferson, porque muitos de nós realmente necessitamos desse processo do incômodo, dessa insatisfação para se movimentar, porque ainda não temos uma motivação suficiente, talvez, a gente não tem aquele primeiro impulso natural, apesar de saber o caminho que a gente quer, aquilo que a gente quer traçar, onde que nós queremos chegar, ainda assim, muitas vezes a gente vai postergando, deixa para depois, agora não, espera aí, tem outras prioridades. E atenção, é interessante a gente ter isso em mente, que olha só, o que para o Jefferson é a meta, o objetivo para ele alcançar, tem uma significância para ele, como para o Nelson. Essa busca da felicidade, do encontro a realizar algo que seja benéfico para o nosso eu, que faz sentido. Talvez o que faz sentido para o Jefferson não faz para mim, e para quem está nos escutando não faz, e vice-versa. Porque são caminhos, somos indivíduos, são caminhos diferentes. É um processo muito íntimo de cada um. Então, entender como é que funciona a nossa dinâmica pessoal para ir de encontro com esse objetivo, estabelecendo metas, seria bom. Quando a gente tem a proatividade e o nosso movimento interno para ir nessa direção, para caminhar e seguir. Mas muitas vezes a gente se acomoda, que é como o Jefferson falou, a gente vai empurrando com a barriga e tá aquela coisa assim, ah, tá, não tá bom, mas não tá ruim, ou não tá ruim o suficiente, porque a água não bateu, e só quando a água bate, isso é bem simbólico nessa história da água. Se imagina mesmo, se imagina sentado no sofá na tua casa,
E aí, de repente, começa uma chuva. Aí, ei, vai dar trabalho, tem que, poxa, ver o negócio da calha lá se está desentupida. Ah, tem que fechar a janela. Eu tenho que botar uma proteção debaixo da porta. Não, agora não, peraí, tô vendo o jogo aqui, a novela, tá passando o Domingão do Faustão. Nem sei mais se tem o Domingão, acho que não tem mais, não, né? Já não tem mais. Não Mas enfim, tem. tô aqui vendo o Netflix, tô vendo alguma coisa. Daqui a pouco, peraí. Aí começa uma água, você vê a água vindo pelo corredor. Não, não, ainda não, peraí, eu tô vendo o jogo, pouca água, segura a onda aí, calma aí, só um pouquinho, já vou. Espera um pouquinho, já tô indo. E a água vai subindo, vai subindo, vai subindo. E às vezes, só quando realmente bate a água gelada no bumbum, no traseiro, que a gente, epa, agora não dá mais. Agora não dá mais. E muitas vezes esse é o processo que nós vivenciamos em uma encarnação. Muitas vezes postergando o sentido existencial, aquilo que a gente já sabe, aquela meta, aquele objetivo, mas porque dá trabalho, porque tem que fazer esforço. Aí eu deixo para depois, aí eu vou postergando, vou empurrando com a barriga. O que eu gosto sempre de trazer exemplos para tentar entender aqui essa dinâmica do auto-reconhecimento, do auto-entendimento, do olhar para si. Vou fazer um exemplo aqui, olha só. Vamos imaginar aqui que eu estou com o Jefferson, aí na cidade, aí em Taubaté, caminhando com ele. Aí aconteceu alguma coisa, aconteceu um fato, pronto. Nesse momento, o que vai acontecer? O Jefferson vai reagir de uma maneira, e eu também. Okay? Então vamos dizer que o Jefferson aconteceu esse algo, que qualquer que seja, o Jefferson está tudo bem. Ele está ok, normal, ele lidou bem, digeriu bem. Mas eu, para mim, não bateu legal. Para mim, me incomodou, não fiquei bem. Esse fato mexeu comigo de alguma forma. Então, a partir desse momento, não é querer se comparar com o Jefferson ou o Nelson, quem está melhor, quem está pior. É utilizar esse exemplo através do externo, por exemplo, isso é um caminho, tá? Através do estímulo exterior, para entender aqui dentro, peraí, o que mexeu comigo? Por que gerou esse desconforto? Porque normalmente, é o que o Jefferson falou, é assim, me gera um desconforto, eu tô mal, não bateu bem a tal questão na vida, mas aí sabe o que acontece? Ah, não, é assim mesmo. Ah, é assim mesmo, é assim mesmo. Olha só, gente, não precisa ser assim, tá? Se está gerando desconforto, nós podemos deixar para lá e botar numa gaveta, botar para debaixo do tapete, fingir que não viu e não aprender nada com isso, não modificar nada no nosso processo íntimo para quando acontecer algo no futuro, um fato exterior parecido com aquele, a gente reagir de uma outra forma ou lidar de uma outra maneira, mais saudável, que não incomode tanto, ou a gente pode deixar, quer dizer, a gente pode mudar, ou a gente pode deixar aqui na gaveta e não fazer nenhuma diferença. Então, qual é o entendimento saudável na reflexão nessa busca? É entender que esse desconforto interior está falando sobre o meu eu, está falando sobre mim, no fundo, no fundo. É um sinal para a gente buscar se entender e se questionar por quê? Por quê? Por que será que eu fiquei assim e o Jefferson não ficou? Não quero me comparar com ele, não é competição, tá, gente? É um entendimento aqui dentro, como eu posso estar melhor, porque eu talvez gostaria de estar bem como o Jefferson tá, mas eu tô mal. E não tem problema de estar mal, gente. Não é para se punir, se sentir mal porque está mal, não é para entrar nessa. Mas é entender, peraí, vamos investigar, às vezes é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg que está aparecendo para mim, para eu perceber que, opa, tem mais gelo aí. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo. Eu estou vendo ali, que aparece, aquela pontinha do gelo. Mas lá embaixo, o iceberg é aquela coisa gigante, enorme. Então, através daí, a gente pode trabalhar, buscar entender a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. E quando a gente está falando de saúde mental, saúde emocional, a gente está falando de saúde espiritual, Sim. espírito que nós somos. Passo a palavra para você, Jefferson. Fala Não, conosco. não, com certeza. A saúde mental, a mente é a própria manifestação do espírito, né? Não é isso que André Luiz vai nos mostrar na obra Evolução em Dois Mundos. Ele vai tratar isso muito bem ali, né? Dos corpos que vai compondo o nosso ser, o corpo mental,
onde abriga a mente, é um deles. Então, o próprio espírito, é a camada mais sutil ali próxima do espírito, reflete seus desejos, suas ideias, seu estado de evolução moral, intelectual. Então, falar do mental é falar do espírito. Não tem como a gente desvincular essas duas questões, essas duas áreas de atuação. E você vê, Nelson, você aí falando a respeito desse incômodo que Joana de Ângeles vai tratar pelo nome de insatisfação, é uma questão só de nomenclatura, você vê que é importante, às vezes a gente espera o caos se instalar na nossa vida, olha a reflexão que você trouxe, para a gente ver que precisa mudar. E não necessariamente a gente precisa sofrer para mudar, né? Até porque lá no Código Penal da Vida Futura, no artigo 30 da obra O Céu e o Inferno, o sofrimento, a dor é inerente à imperfeição. Então, está mostrando que o amor é a ponta da evolução, o amor é o caminho, é o suprassumo da evolução. A gente precisa sofrer para despertar, para acordar. Ou, nas palavras de Joana de Ângeles, na obra Jesus e a Atualidade, na ausência do amor-ação, aparece-nos a dor-reação, renovação. Então, a dor ela vem no sentido para nos acordar. Isso é importante, mas esse incômodo é o primeiro passo. O segundo passo, a gente vai agora caminhar para o desejo sincero de mudança. Olha o que Joana traz. Desejo sincero de mudança. É interessante o jeito que Joana coloca as palavras, né? Ela colocou, ela poderia ter colocado desejo de mudança. Não, ela acrescentou sincero. Porque nem todo desejo é sincero. Às vezes eu quero mudar porque o Nelson está me obrigando, ou porque eu quero caber no mundo dele. Eu quero introjetar, trazer para dentro, vivenciar os desejos do Nelson, os desejos do mundo, da sociedade. E fico desconectado comigo, com os propósitos de Deus sobre a minha vida, e fico ali distante, preso nas pessoas. Outras vezes, a gente tem aquele sopro bem fraco, né? Minha mãe está aqui, ela tem asma, né? Eu sempre falo, é um sopro de asmático, né? Que judieira, né? Não dá força nenhuma no negócio. Então, aquele sopro de mudança, não vou mudar. Aí amanhã baixou a poeira, continuo na mesma, na minha zona de conforto. Com a minha insatisfação, jogo ela para baixo do tapete. Vamos abrir um parênteses aqui, né, Nelson? Podemos colocar para debaixo do tapete as insatisfações? Podemos. Só que elas vão voltar na consciência na forma de sintomas, ansiedade, depressão e uma série de coisas aí que a gente vem vendo de adoecimentos mentais que vem gerando. Então, a gente não joga nada para debaixo do tapete, a gente não esquece nada. Então, a insatisfação, isso é interessante, né? É um passo necessário, mas agora o desejo sincero. E para que o desejo seja sincero, ele precisa partir de uma reflexão sincera. Por que você quer mudar, Jefferson? Olha, eu quero mudar por conta, veja bem, de mim, porque eu aprendi com a doutrina que ela ensina isso, 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 isso. E isso que estou fazendo está adoecendo pessoas ao meu redor, está fazendo mal também a mim. Então estou sendo, numa linguagem mais jovial, que vem sendo usado muito por aí hoje, né? Tóxico. Então, eu venho intoxicando corações, pessoas, e eu mesmo, quando eu intoxico alguém, eu estou me intoxicando. Toda ação reflete uma reação em nós, é um eco, como relembra Áureo na obra Universo e Vida. Só ecoa. O que você manda para lá, volta para cá. Então, trabalhando nessa perspectiva, indagar a si mesmo por que eu quero mudar. O que me movimenta verdadeiramente mudar isso? E se a resposta for para ser visto, para caber no mundo, isso, aquilo, para ter holofotes, uma série de coisas, não é um desejo sincero, genuíno. Agora eu quero mudar porque eu estou sentindo que o tempo está passando. E como eu sempre falo, sabe, Nelson? Eu não sei se você sabe, mas eu vou te falar. Você sabe que a morte não manda o WhatsApp, né? Você sabe que ela não marca um café, ela fala assim: Oi, Nelson, seu sumido, eu tô indo aí pra gente tomar um café da tarde, tá? Arruma a mesa. Não.
Ela chega e quando chega, ela diz assim, olha, deixa tudo que você tem, eu quero você. Ah, Ela, mas eu quero desculpa levar meu interromper. título. Hã? Desculpa interromper. Ela talvez não mande o WhatsApp, mas manda o Pix. Quando você vê, já caiu, já bateu. Já bateu, exatamente. É a cobrança. E ela vem fazendo esse inventário dentro de nós. A morte, a lei da morte, ela tem essa potência de fazer esse inventário dentro de nós a respeito das nossas ações, do nosso trabalho conosco mesmo. Então, a, a gente analisa a obra, por exemplo, uma obra-prima que está aí no celeiro de Chico Xavier, de Frederic Figner, Irmão Jacó, Voltei. É uma obra-prima, que é direcionada a nós espíritas, diretamente a nós espíritas, no sentido de que o Figner ele tinha esses suspiros em vida, ele se alegrava, foi vice-presidente da FEB Editora, inclusive, então ele se alegrava genuinamente com a caridade, uma série de coisas, mas ele era um homem ainda que não tinha aquele desejo profundo e sincero de vivenciar internamente a mensagem. O que aconteceu? O seu desencarne, ele se viu com a ausência de luz. E pasme, Nelson, tinha ali, ele foi socorrido, claro, por Dr. Bezerra e por seu mentor, sua filha também ajudou nesse processo. E ali nesse socorro, havia um grupo de indivíduos junto dele, desconhecidos que não eram espíritas, e havia ali um homem que naquela própria encarnação havia matado uma pessoa, foi um homicida. Ele matou. E depois que isso aconteceu, ele se dedicou ininterruptos 30 anos, profundamente, esse homem, para trabalhar aquela mancha que estava na consciência dele. Ele foi socorrido pelo Dr. Bezerra e tinha luz. E não era pouca, não. E vamos ser bem sinceros, Nelson, muito mérito para ser socorrido pelo Dr. Bezerra de Menezes. É onde ele se vê, ele chora, ele fala, mas eu matei. Eu matei. Isso não tem problema. Claro que ele vai ter que expiar isso de alguma forma em posteriores encarnações, claro. Mas olha só, ele se dedicou sinceramente. Então esse desejo sincero vem vinculado sempre a um propósito. Aquilo que dá um sentido. Né? Viktor Frankl já fala disso em sua obra, né? A vontade de sentido, aquilo que dá direção, aquilo que é caminho. Então, o que estamos focando? No quê? Essa é a indagação. E a gente vai descobrir se o desejo é efêmero e se o desejo é forte, sincero. E é importante indagar isso, porque sem isso, a gente não começa, por exemplo, a se mudar. A gente está falando de mudar. Aí aqui, a partir desse desejo sincero, instala-se o autoconhecimento. Nelson, agora eu acho que tá um barulhinho. Dá uma fechadinha. Deixa eu ver se é o seu microfone, meu amigo. Rapaz, é mesmo. Olha só, pronto. Daqui a pouquinho você já volta aqui, meu amigo. E aí, a partir desse desejo sincero de mudança, quero mudar genuinamente, verdadeiramente, quero estabelecer um propósito firme comigo, com Deus, com a minha atual encarnação. Aí vai surgir o quê? O famoso autoconhecimento. Porque ninguém muda. Então, desejo sincero de mudança. Ora, para eu mudar algo, eu preciso conhecer. Então, eu entro numa casa, eu quero mudar o cômodo tal. Me leva lá, deixa eu conhecer o cômodo. Deixa eu ver o que precisa mudar ali, o que eu vou ter que reformar, o que eu vou ter que destruir para reconstruir, o que eu tenho que fazer nesse cômodo. Então, o autoconhecimento, Nelson, como você trouxe, é fantástico, porque às vezes a gente pega fórmulas e muito abstratas. E aí, naquela pergunta que todo espírita sabe, de cor e salteado, que é a 919A do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho passa a sua própria fórmula, fórmula que ele, Schopenhauer, Pitágoras e tantos outros pensadores sábios aí da antiguidade utilizavam, que era aquela de se deitar e revisar a sua consciência.
Aí eu sempre digo que quando a gente analisa bem essa pergunta, a resposta do Santo Agostinho, a maioria analisa um ponto dela, que Santo Agostinho vai dizer assim, que ele se deitava, ele está ensinando a fórmula a Kardec e a nós que ele utilizava e que ele teve uma autoiluminação com ela naquela vida. E a fórmula que ele aplicou foi que antes de se deitar ali, ele se deitava ali e ele começava a revisar a sua consciência. Então, ele se indagava se ele fez todo o bem que poderia ter feito. Então, ele está jogando para dentro dele. É ele com ele está revisando se ele fez todo o bem, se ele praticou o evangelho, se ele foi um bom cristão, se indagando. E aí, no segundo momento, ele vai falar, então, é com ele e agora? E me indago também se feria alguém, se tenho algo para me desculpar com alguém. Se fiz o mal a outrem. Então agora ele está jogando para o outro. E foi como você trouxe. Como é que a gente se conhece? Vamos colocar uma coisa muito prática. Porque a gente se a gente não tiver com um psicólogo ali, na maioria das vezes, se a gente não tomar um cuidado e não tiver da devida humildade, mas sem se punir, às vezes a gente vai fugir de nós mesmos. Então, tipo assim, veja bem, eu gritei com o Nelson, por quê? Porque o Nelson passou do limite também, né? Testou minha paciência, aí mereceu. Agora, quando eu jogo para o outro, ou seja, a minha relação com o outro, com o próximo, com as pessoas, e aqui é outro, vamos colocar que Jesus, quando ele diz amai-vos uns aos outros, ele leva o amor para um outro patamar. Porque Moisés, lá em Levíticos, coloca ama o teu próximo como a ti mesmo. Agora o próximo é minha medida, eu vou amá-lo como a eu mesmo. Então, a partir do momento que eu amo o próximo, um processo em paralelo, não é em primeiro, no segundo, é um processo contínuo. Eu me amo e amo o outro ao mesmo tempo, para não virar um narcisista. Aí uma coisa interessante, Nelson, é que Jesus coloca outro. Outro é algo ou alguém, quando a gente pega o significado da palavra. Alguém, eu e você. Algo, objetos inanimados. Então a terra, o rio, a rua. Também agora objetos, princípios inteligentes, o cachorrinho, o gatinho, o peixinho, o porco, a vaca, o boi, o cavalo, a árvore. Tudo isso é o meu outro. Também. Então, quando a gente amplia, por isso que é difícil agora o chamamento de Jesus, é amai-vos uns aos outros. Eu penso que a gente está tentando amar o próximo como a nós mesmos, é o primeiro passo, o negócio já está difícil, né? E aí, então a gente coloca esse outro, vamos colocar o outro, o próximo, como a nossa medida. Então, como estou agindo e reagindo? Ora, se eu digo que sou calmo e grito com as pessoas, então sou raivoso barra orgulhoso, porque a raiva surge do orgulho ferido. Ora, se eu digo que eu tenho paz e perco a paz rapidamente, que eu sou manso, que eu sou pacífico e não tenho essa mansuetude na hora necessária, na hora da tempestade, na hora do teste, do jogo, então, veja bem, eu não tenho essas características. Se eu digo que sou humilde e quero exaltar que sou humilde e simples, eu já não sou portador da humildade, da simplicidade, porque essas virtudes falam por si só. Então são coisas que a gente vai percebendo. Você sempre. E a gente é chamado a isso, né, Nelson? A gente está sempre aqui falando de resignação. Aí chega uma adversidade, uma provação e eu me vejo revoltado, desesperado. Então não sou resignado. Ainda não. Essa aceitação que não é passiva, é ativa, no sentido de que não é aceitar, abrir mão de si. Não, é aceitar que chegou o momento de colocar, de dar o testemunho da nossa crença,
E esse momento tem que ser ativo, senão a gente vai ficando adoecido. Tem que enfrentar com disposição, como Jesus assim fez, os apóstolos, os grandes vultos da doutrina espírita ensinaram a nós. Então, percebe essa medida que você colocou aqui, que é relembrada na pergunta 919A, é fundamental. Então, desejo sincero de mudança. Então, primeiro analisa o teu propósito, se ele é firme, se ele não é algo efêmero, o que está acontecendo, por que você quer mudar? E aí, analisando isso, agora tem que ter mudança, mas para ter mudança tem que ter autoconhecimento. E aí, uma fórmula prática e rápida. Olha como você trata as pessoas. Vamos colocar uma ênfase, Nelson? Sobretudo, aquelas que você não gosta, que você possui vínculos de antipatia, aquelas que te testam a paciência. Essas são tesouros preciosos a nós. Porque elas vão mostrar o que tem aqui, ó. Esse cascalho. Não é isso, meu amigo? Meu amigo, vou passar para você, vamos fazer esse bate e volta. Esse aqui é o segundo passo. O cascalho eu gosto de chamar de o puro suco. É o puro suco do nosso eu, da nossa intimidade, aquilo que sai ali Exatamente. coadinho, de primeira, só o extrato. É o extrato. Deixa eu Exatamente. trazer um pouco aqui os nossos amigos que estão aqui conosco, que estão comentando. A Maria Iriades, que é a nossa amiga lá de Fortaleza, né, Maria? Que bom que você está aqui. Forte Nos dá abraço. boa tarde para o Nelson, o convidado. Deus abençoe vocês. Que bom que você está aqui, Maria. A Rosi Formigone. Formigone, é isso, Rosi? Boa tarde de Poá, de Poá, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? A Sumi é lá de São Paulo, né, Sumi? Eu não vou nem arriscar o seu sobrenome, que é o Tukamoto. Sumi Tukamoto. Nossa amiga também que se faz presente conosco. A Salete faz aqui uma indagação que eu vou tentar te responder, tá? Muito superficialmente, Salete. O que ela nos diz aqui? Ela está abrindo o coração dela um pouco do que aconteceu com ela ontem. Vamos lá. Nelson, ontem eu estava conversando com meu filho, numa boa, mas logo me deu uma tristeza. Comecei a chorar e lembrar de coisas ruins que passei. Perdi o controle, não sei por que, estava tudo bem. O que deve ser? Salete, provavelmente algum conteúdo que você estava conversando com seu filho deu ali um gatilho, te levou a alguma questão emocional, te remotou lá ao passado, alguma experiência negativa, e veio essa descarga emocional. Você começou a chorar, não percebeu o que está acontecendo, mas eu estou aqui emotiva, mas provavelmente tem com essa história do teu passado negativo. Tá, Salete? Estou me arriscando aqui, a gente teria que entender o caso mais profundamente, o que se passou, mas tentando responder, não sei se faz sentido para você, tá? A Renata nos diz aqui: olá, aqui é Renata de Oliveira. Olá, aqui é Renata, eu estou amando seus vídeos, muito obrigado. Os anjos abençoe todos. Aí, abraço, Renata de Minas Gerais, Ves- Vespasiano. Que bom, Renata. Que bom que você está gostando dos nossos vídeos. Não sei se são os meus ou se são do nosso convidado, mas o Com importante é que certeza são seus. Mas com dos toda certeza, não precisa nem perguntar, Nelson. Essa modéstia. nada. Que bom, que bom. Que bom que está fazendo sentido para você, Renata. A Maria Aparecido Pacheco também nos diz boa tarde, Nelson Tavares, Jefferson Vasques. A Maria diz muito correto essa fala. Provavelmente foi agora o que o Jefferson estava falando. E aí, antes de continuar, eu vou trazer aqui um trechinho de Joana de Ângeles, muito, muito curto. Peraí, que a Karine falou aqui. A Karine nos diz: esses rapazes vão na veia de nossos sentimentos. É essa a ideia mesmo, Karine. Você já conhece, você sabe que a história é fazer que. A história não, a ideia é fazer que nem espírito de luz. Eu estou longe de ser de luz, eu acho que o Jefferson também. Mas o aprendizado é marretada, mas com amor e carinho. Joana de Anjos, para Exata, mim, é isso. É acolhimento, exatamente. muito amor, mas é dedo na ferida. Porque vai muito nesse incômodo que a gente estava conversando agora. Que é através desse incômodo para mexer aqui dentro mesmo, essa água parada, e água que para mexer essa água aqui dentro para a gente tomar, continuar seguindo o nosso caminho evolutivo. Mas vamos lá, voltando aqui. O nosso pessoal continua aqui conosco.
Isso, Porto Alegre, Rosé. Muito bem. Agora eu vou trazer aqui, Joana de Ângeles, um trechinho muito curto no livro O Homem Integral, que ela fala sobre autodescobrimento. Ela diz o seguinte: o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. E aí eu vou trazer também Emmanuel, que fala no Consolador, também todo esse processo do autodescobrimento, o autoconhecimento, não é a mesma coisa, mas está correlacionado. É importante a Ex- gente entender isso. Tem uma Exatamente. pergunta que eu já vou jogar aqui para o Jefferson, mas eu quero compartilhar com vocês um pensamento do Nelson, tá? Atenção. Mesmo nós espíritas temos, às vezes, pontos e posições diferentes de vistas, e não tem problema nenhum, ok? Nós entendemos, enxergamos muito com a nossa experiência pessoal, os nossos estudos, a nossa caminhada. Certeza. O que acontece? Não basta só o autoconhecimento. Não para mim, ok? Para mim, Nelson, vou falar do Nelson. Não basta só o reconhecimento, esses estágios iniciais, como o Jefferson falou. Esse primeiro momento é o momento de enxergar, que é importantíssimo, porque a gente só vai mudar aquilo que a gente enxerga. Ponto. Se eu não enxergo, o que eu vou mudar? Não tenho que mudar. Se não existe o reconhecimento através da minha consciência, que algo não está muito legal, eu posso fazer melhor ali, para mim já está tudo certo, já está tudo bom. Então eu não preciso aprimorar nada, eu não preciso mudar nada. Então o autoconhecimento vem muito nessa direção. Agora, depois disso, que vem um outro passo que é o mais importante, que é a história da reforma íntima. E quando a gente vai falar de reforma íntima, a gente vai falar necessariamente do exemplo do Mestre Jesus. Porque só se autoconhecer para tirar a carteirinha aqui e falar, não, o Nelson sabe tudo dele. Tudo e mais um pouco. E aí, vai me mudar alguma coisa? Não. Então o que adianta? Só conhecimento? Para quê? Isso vale para tudo, tá, gente? Para que vale aqui? Olha só, vou dizer para vocês aqui, compartilhar outro pensamento que está na mesma linha. Para que vale eu aqui estudar imenso? E olha, sei tudo aqui, estudei 200 milhões de obras, eu li os 400 e tantos livros que Chico Xavier psicografou. Nossa, um perito de Chico Xavier, que o Nelson é. Mentira, tá, gente? Não vi meia dúzia. Só para ilustrar aqui. Para quê? Se eu não vou colocar na prática nada disso? Amando o próximo, amando a mim mesmo, melhorando o meu eu, buscando evolução e trabalhar. Então, voltando à perspectiva do autoconhecimento, unindo com a reforma íntima, eu não consigo desatrelar uma coisa a outra. Todos esses passos são importantes, como o autodesenvolvimento, num todo, que é o que o Jefferson está falando aqui, o autoconhecimento, e seguimos assim esse processo da reforma íntima, penso eu. Já estou respondendo a pergunta que a Maria fez aqui, que eu vou jogar Nelson, agora para você, Jefferson. Calma, que eu vou você jogar para sabe, você agora. eu já ia até complementar, você sabe que você está entrando no terceiro passo, Complementa agora, porque eu vou jogar a pergunta para você da Maria Henriques, de Portugal. que eu achei fantástico essa síntese que você fez. Por que o autodescobrimento é maior que o autoconhecimento? Porque nem todo mundo que se conhece muda. Exatamente. A gente Exatamente. vê isso. Então, o que é autodescobrimento? É uma mistura de autoconhecimento com passos, mas sobretudo de movimento, de ação, de reforma íntima. E o terceiro passo que você acabou de entrar, né? Só quero salientar que eu falo, nossa, aí o Nelson, a conexão nossa. Persistência no tentame. Ela já jogou a gente Persistência. para ação, então ela já nem coloca que você tem que agir. Não, está dizendo, ó, agora já está na fase da persistência. Ou seja, você está tentando mudar. Você está se movimentando, você está vivenciando o que você sabe, o que você leu. É um perigo ler muito livro espírita e não vivenciar nada. Isso é um perigo. Por isso que criaram um hospital pra gente no plano espiritual, Hospital da Esperança. A nós espíritas, que chegamos lá falidos. Então, olha só que coisa, né? Eurípides teve que criar um hospital. E é uma coisa se pensar exatamente nesse movimento. Mas eu quero que você mande a pergunta, engate aí, que a gente vai conversando, que você já abriu o campo, que isso é importante. Porque há pessoas que se conhecem. E você sabe, né, Nelson? Conhecem e você fala, olha, mas veja bem, está acontecendo isso, isso, isso. Não, eu sei, sei Uhum. perfeitamente o que está acontecendo, Uhum. mas não vou fazer nada. Sim. Né?
ter o processo da consciência, mas a estagnação na mesma medida, na mesma proporção. Pergunta da Maria Henriques, de Castelo Branco, Portugal continental. Ela nos diz o seguinte: pergunta o seguinte: reforma íntima e autoconhecimento. Qual a relação no autodescobrimento na caminhada? Perfeito, olha só. Porque o que acontece, minha querida? Então, continuando respondendo a da Yara, e agora a pergunta dessa. Qual que é o nome dela, Nelson? Maria Henriques, lá de Castelo Branco. Acho que ela Da não está aqui ao querida Maria. vivo, mas ela está sempre conosco aqui, a nossa amiga. Não tem problema. Um forte abraço a ela. Querida Maria, a sua pergunta já nos coloca nessa terceira rampa que acabei de citar aqui. Qual que é a relação, qual que é a importância do autoconhecimento no processo de reforma íntima? Total. Foi como vamos colocar assim, vou repetir a metáfora, o exemplo. Imaginemos que a gente tem uma casa e o Nelson diz, olha, tem um cômodo dessa casa, o Nelson vem aqui e faz uma visita, aí ele fala para mim, Gerson, tem um cômodo lá perto do fundo da sua casa que precisa ser mudado. Eu digo, olha, do que você está falando, Nelson? Aí ele fala, não, vá lá, abra a porta, conheça. Aí eu vou lá, eu abro essa porta, aí eu conheço e vejo o que eu preciso mudar. Então, o autoconhecimento é fundamental. É fundamental. E o que é a reforma íntima? A reforma íntima é agora a execução. Então, eu me conheci. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer descobrindo que eu sou bem egoísta em alguns momentos, que eu sou bem orgulhoso em outros, que sou raivoso, sou vaidoso. O que eu vou fazer? Aplicar o evangelho, subtentes. E aí entra o processo de reforma íntima, que é um processo que você mergulha na sua intimidade, você se reforma. A própria palavra diz isso. E o que tudo isso tem a ver com autodescobrimento? Porque o autodescobrimento, tudo isso faz parte. Por isso que autodescobrimento, tá vendo? Eu disse que autodescobrimento, quando a gente analisa a Joana, é mais do que autoconhecimento, porque ele impele ação. Ele impele mudança de comportamento, mudança de sentimento, pensamento, de ideia. Autoconhecimento é o primeiro passo aí, né, no sentido para a gente ir para uma reforma íntima. Então, o autodescobrimento, até na obra O Homem Integral, não me relembro o capítulo, Nelson, mas está na obra O Homem Integral. Joana vai dizer que o autodescobrimento é semelhante a um parto. Estamos Aqui, conectados. olha Está aqui, eu tô falando. tá separado aqui. Já estou para ler essa. Já leio. Então Desculpa não vou nem interromper. tocar que você vai refletir se já separou, né? Mas depois você traz a simbologia do parto. Algo que dói, que gera dor no primeiro momento. É uma gestação, olha só que coisa interessante, né? Um parto que vai gestando e que há um momento culminante doloroso para a mãezinha, também para a criança que vai estar sofrendo essa primeira castração, saindo desse local de segurança, de amor, de afeto, carinho. Só que depois, a vida, ai que coisa linda, maravilhosa. Então, o processo do autodescobrimento é semelhante a um parto. Mas aí eu vou deixar para o Nelson, que o Nelson já está ali. Mas entende, gente? Olha só. A persistência nesse processo, que é o terceiro passo, Yara, fica com a gente aí. Olha só, insatisfação pelo que se é, pelo que se possui, como se encontra, desejo sincero de mudança. E agora, trazendo junto com a pergunta, então, o autodescobrimento é ação, é conhecimento e ação. Conhecimento de si, conhecimento também de como mudar a si. Então, ali está o evangelho, está a doutrina espírita, entidades venerandas, trazendo esse roteiro seguro a nós, de como mudar da maneira correta. Então, a persistência no tentame, nas tentativas. Olha o que Joana coloca. Reforma íntima é persistência nas tentativas. E vou linkar com o quarto.
Persistência porque precisa ter disposição, que é o quarto passo, para aceitar-se e vencer-se. Por isso que tem que ter vontade, potência, disposição. Porque é doloroso, eu vou ter que me aceitar. Peraí, então quer dizer que tudo aquilo que eu sempre falei que eu não era, eu descobri que eu sou? Nossa senhora, é tão difícil isso quando a gente chega lá numa análise, numa terapia junguiana ou transpessoal, como colega transpessoal, que eu sou psicanalista, viu, Nelson? Mas assim, é tão doloroso quando você chega e vê você criticando o outro, criticando, né? Daqui a pouco você. Nossa, fiz isso também. Ou fiz aquilo que eu sempre recriminei. Então agora você vai ter que se aceitar. Se aceitar, quando a gente não se aceita, gente, gera uma problemática na nossa existência que se chama culpa. O que é culpa? A culpa está surgindo pela não aceitação das coisas, de si. E a culpa a um longo prazo, Joana traz isso exuberantemente, repetidas vezes, e não só ela. Manuel Flamengo de Miranda, Universo e Vida, lá, o Espírito Áureo vai trazer isso. Emmanuel, Pensamento e Vida, então, é uma universalidade no que tange ao seguinte, que a sua culpa não resolvida desemboca não somente na sua vida mental e física, no aqui e no agora, mas sobretudo no depois, podendo gerar fobias, podendo gerar inúmeros adoecimentos, podendo gerar, a depender da culpa, um rompimento com a realidade, que é a esquizofrenia e uma série de outros transtornos mentais. Então, como que eu vou lidar com a culpa? Eu sempre coloco que a culpa, Nelson, é um alerta. Uma sirene que apitou, talvez, no nosso caminho. Então, eu estava pisando naquele determinado caminho, aí agora apitou uma sirene forte. Você fica assustado com essa sirene, você se questiona, às vezes você se culpa porque você está ressentido ali, pensando naquilo, pensando, magoei o Nelson, ou feri aquela pessoa, sente culpado. Mas essa culpa é fundamental para despertar, só. Esse arrependimento é importante a gente trabalhar no movimento de ação, porque isso que é reforma íntima. É ação, você tá vendo? Não é só aqui, que é onde a gente pensa por vezes, que reforma íntima está aqui só, né? Na reflexão, isso que a gente está fazendo aqui, Nelson. Nesses passos que são fundamentais, mas é ação. Então eu tenho uma culpa porque eu falei alto com o Nelson em algum momento lá. Eu fiquei com aquilo na cabeça porque ele me trata bem. Eu tô com aquilo, eu gritei com ele, fiquei chateado. Tá, a culpa tá aí me impelindo para um movimento de reparação. Então, tá, estou arrependido, muito arrependido, então agora eu vou pegar o telefone e vou ligar pro Nelson. E se ele estiver aqui, eu vou conversar pessoalmente com ele e vou querer dar um abraço no fim desse diálogo com ele. Culpa reparada, culpa dissolvida. Só para passar a bola para você, meu amigo, e sintetizando, daqui a pouco vou sintetizar antes de passar a bola para você. Quando Jesus diz ao apóstolo Simão, analisando isso de uma perspectiva psicológica, tá? Porque há diversas análises, inclusive evangélicas, dessa passagem que eu vou narrar agora. Lá no Evangelho de João, Pedro negou Jesus 3 vezes. Você imagina, Nelson, você acordar com Jesus, aprender com Jesus, orar com Jesus, presenciar prodígios inúmeros. E aí, num determinado dia, numa determinada hora, você pega e nega aquele que muito te amou, te ama, que te amparou, que te acolheu. Você acha que Simão Pedro não estava com culpa? Instalado na consciência? E aí, como se fosse uma terapia autoafirmativa, não para Jesus, mas para o próprio Pedro. Jesus lá vai dizer depois, quando retorna
em perispírito. Então, perguntando a Pedro, Pedro, tu me amas? Ele pergunta 3 vezes. 3 vezes negou, 3 vezes agora Pedro atestando para a própria consciência que amava Jesus. Mas interessante foi a resposta de Jesus. 3 vezes ele perguntou para Simão, Pedro, tu me amas? Na terceira vez, Pedro chora, como se ali agora colocasse para fora aquela angústia. Mas, sobretudo, Jesus fala, então vá e apacenta as minhas ovelhas. Como se fosse assim, olha, se você me ama, e eu sei que esse seu sentimento que está aí dentro da sua cabeça te torturando é forte, mas assim, precisa de movimento, meu querido. Precisa de ação reparadora, e você vai reparar isso amando os outros. O caso de Simão, esse foi o caso de Simão Pedro. Então, Jesus mostra nesse exato momento, na parábola do filho pródigo também, que a culpa ela é dissolvida pela reparação. E por que não reparar nessa vida? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E a gente tem que ter essa persistência. Uma coisa bonita que o Joana traz, ó, persistência no tentando. A gente tem que ter disposição para se aceitar e para vencer a si mesmo. E aí eu vou jogar o quinto e vou jogar para vocês, que é a capacidade. Capacidade, olha o que a Joana vai trazer, para crescer emocionalmente. Então, esse é o quinto passo último para lograr êxito no processo de autodescobrimento, autodescobrimento. Sintetizando, passando a bola para o Nelson. É conhecimento, é reforma íntima. E agora, finalizando o quinto passo, é capacidade para crescer emocionalmente. Então, esse autoconhecimento, esse autodescobrimento, é também o descobrimento das potências que dormem em nós. Dessa semente divina, semente de inúmeras potencialidades. Leon Denis traz isso, Joana de Ângeles, em alguns escritos também traz isso, que dormem. E você, na medida que nós vamos entrando em contato com a realidade espiritual, a gente também vai entrando com o espiritual que nos habita, né? Aquela famosa lei de Deus que está escrita na nossa consciência. E vai surgindo virtudes. Mas, Nelson, fazendo esse gancho, vai costurando aí, mas conte a nós. Capacidade para crescer emocionalmente. O que você entende, meu querido? Daqui a pouco, para a gente entender Perfeito, aqui. perfeito, Jefferson. Deixa eu trazer aqui os nossos amigos que estão conosco. O Ricardo Jambarovski, que é um amigo palestrante que já foi convidado aqui, já esteve aqui conosco já ano passado, lá do Rio de Janeiro. Nos está boa tarde. Seja bem-vindo. Que bom que você esteve aqui conosco, Ricardo. A Isabelina Pontes faz o comentário dizendo: quanto maior é o conhecimento, maior é a responsabilidade. Com Perfeito, certeza. Isabelina. Exatamente, não tem como ser de outra forma. Não. E a Marlene de São Paulo, nossa amiga também, que está sempre conosco, nos dá boa tarde. Boa tarde, Marlene. Que bom que você está aqui. Eu vou trazer agora, Joana, exatamente na história do parto, que a gente estava conversando aqui, o trecho lá do Homem Integral, que é no capítulo 3, tá? Para quem quiser, capítulo 3, a gente vai falar um pouquinho sobre coragem, sobre essa história do parto. Olha o que Joana nos fala. O autodescobrimento é também um processo de parto, impondo a coragem para o acontecimento que liberta. Mais à frente ela fala: o autoencontro enseja satisfações estimuladoras saudáveis. Esse esforço deve ser acompanhado pelo inevitável, pela inevitável confiança no êxito, porquanto é ambição natural do ser pensante investir para ganhar, esforçar-se para colher resultados bons. E o que é interessante que Joana faz aqui? Primeiro, ela fala desse parto, essa história que é doloroso demais. Quer dizer, eu não faço ideia, acho que o Jefferson, acho não, tenho certeza, o Jefferson também não faz. Porque nós somos homens, pelo menos nessa encarnação aqui, a gente não faz ideia do que é um parto. Mas é simbólico. O processo do parto é um processo demorado, é esse carregar durante 9 meses, todas as implicações, todas as dificuldades que um parto fazem parte do processo. E para fazer esse parto, como a Joana de Anjos fala aqui, tem a história da coragem, que tem que ter, como o Jefferson falou, disposição.
tem que ter disposição. Ninguém nunca falou que é fácil, que é molezinha. Esse processo é um parto e muitas vezes doloroso. E por que é doloroso? Doloroso porque incomoda. É esse incômodo que a gente está falando, a insatisfação que a gente falou logo no início. Claro que toda questão que incomoda não é fácil. Quando a gente enxerga aí o nosso ego, que tem muitas vezes esse primeiro olhar e bate de frente e dá uma balançada. Quando nós nos enxergamos orgulhosos, quando a gente percebe ali o nosso egoísmo, isso tudo muitas vezes é doloroso, mas qual é a graça aqui da Joana, tá? Ela não fala só história triste, chutando o cachorro morto. Ela fala o outro processo para nos estimular a ir nessa direção, mostrando que vale a pena esse parto. Como o próprio parto, fazendo a alegoria, é esse carregar a criança durante 9 meses, mas no final vale a pena. Valeu a pena passar por todo esse estágio difícil, por si só, a gestação. Não é uma coisa fácil. Mas pronto. O que é interessante da gente entender aqui? Quem já experimentou, quem experimenta, essa busca do autoconhecimento, da reforma íntima, do autodesenvolvimento, percebe que dizer por vivência, por experiência, que sim, valeu a Não, pena. meu querido, Pode falar, pode falar. tá com o barulho do seu microfone, eu acho. Tá com barulho do microfone? Espera aí, Agora parou. deixa eu ver se tá tudo ok, Agora, continua, agora parou. parou? Tá. Se tiver de novo, pode interromper. Continuando, voltando ao raciocínio. Foi bom você ter falado isso. Aliás, vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta. Pessoal, se tiver ruim o microfone aí, escreve para mim, tá? Porque como o Jefferson às vezes é diferente para quem está nos escutando, tá? Se alguém estiver escutando mal, sinaliza, por favor, que eu tiro o ponto aqui. Muito bem, voltando ao raciocínio. Então, a história do valer a pena, o experimentar, o experienciar. Por mais difícil que seja esse movimento, por mais complexo que seja, ainda assim, quantos de nós às vezes carregamos um conflito, uma dor, uma questão mal resolvida durante 10, 15, 20, 30 anos? E após essa busca desse autoencontro, aí a gente consegue ali dissolver, tirar esse peso, desamarrar muitas vezes essa questão tão complexa que a gente vem carregando durante tantos anos e vem nos machucando durante tantos e tantos anos. Então, o interessante disso aqui é a gente entender que, por mais doloroso que seja, no final das contas, vai valer a pena e é para o nosso bem. Faz parte da nossa caminhada. Às vezes dói, mas não necessariamente a dor quer dizer que vai ser triste e que vai ser ruim, porque normalmente a gente tem uma vinculação mental, a dor é ruim, mas nem toda dor é ruim. Quando essa dor do crescimento é uma dor boa. Ah, Nelson, não, esse é papo de maluco, não me convence isso aí não. Então vamos lá, vamos fazer uma reflexão interna aqui, cada um. Olha só, provavelmente você vivenciou isso. Não vou pegar o exemplo do outro. Olhe para você, olhe para o seu passado e veja talvez aquela pessoa que você era lá atrás. E naquele momento tal que teve uma dor enorme e que você queria arrancar os cabelos e achava que não ia aguentar e segurar a onda porque estava muito difícil. E passado algum tempo, hoje você consegue olhar para trás, olhar para esse seu passado e perceber e dizer assim: caramba, se não fosse por causa daquela dor, eu não ia ter crescido o que eu cresci. Eu não ia ter caminhado nessa direção e aonde que eu me encontro hoje. Então, o que eu quero dizer com isso? Nem toda dor, nem toda, atenção, não estou generalizando, nem toda dor tem essa dinâmica negativa. Então, é importante a gente entender e ampliar esse horizonte e ter olhos de ver. E para isso que a espiritualidade de luz, como Joana de Ângeles, nos auxilia nesse enxergar mais amplo. Porque a ideia aqui, de novo, olha só, vou repetir, não é só estudar, estudar é aplicar. Quando a dor bater a nossa porta, porque vai bater na minha, vai bater no Jefferson, vai bater no de vocês também, não estou querendo rogar praga não, tá? Faz parte do processo.
faz parte do processo, ok? Então, vamos tentar, de alguma forma, se estruturar, se equilibrar de alguma forma, para ter a maleabilidade, a flexibilidade, quando essa dor se apresentar, e não necessariamente essa dor precisa estar atrelada ao sofrimento, que é uma outra característica, a gente embola tudo e acha que uma coisa não tem a ver com a outra. Dá para sentir a dor e não ter o sofrimento. Mas aí é uma outra seara que eu não vou por aí. Eu quero trazer aqui mais uma pergunta, e vou passar agora para o Jefferson, que foi a Milene Menezes, nossa amiga, lá também do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que nos fez aqui. Eu vou passar para o Jefferson. Ela pergunta o seguinte: o processo do autodescobrimento deve estar vinculado a alguma religião? Para você, Jefferson. Ô, minha querida, não necessariamente, né? Não necessariamente. É claro que sempre que vinculado a uma determinada religião, porque nós somos corpo, mente e espírito, né? Aliás, a Nelson Confrade da Transpessoal, eles olham o ser humano de uma forma integral, mais ampla que outras abordagens, mas é preciso, por isso que quando a gente separa essa vertente do espírito, como a gente disse aqui, né, Nelson? Esse processo fluido, mente e espírito, é fundamental. Mas assim, vamos colocar, a gente dá uma empobrecida no processo, mas não necessariamente precisa estar vinculado a uma religião. Vamos dar um exemplo? Com o Frade Nelson está aqui, ele sabe disso. Um ateu, por exemplo, que adentra nos nossos consultórios. Ele é uma pessoa que a vertente religiosa é nula, talvez a vertente filosófica é bem forte, mas nós vamos conduzir exatamente esses passos que Joana de Ângeles colocou aqui, esses 5 passos, que é a insatisfação consigo mesmo, como se encontra, desejo sincero de mudança, persistência nas tentativas, disposição para aceitar-se e vencer e capacidade para crescer emocionalmente. A gente vai fazer isso dentro do nosso set terapêutico. E o confrade Nelson, ele sabe disso. A gente vai colocando o paciente a enfrentar as suas existências, os seus traumas, a vencer a si, a primeiro a se olhar, se aceitar, uma série de coisas. Então, não, minha querida, não necessariamente precisa estar. Agora, e se estiver vinculado a uma religião? Aí enriquecemos o processo, porque a vertente espiritual adentra. E quando adentra a vertente espiritual, vamos trazer a nós, espíritas, tá? Por exemplo, a gente sabe que há espíritos que influenciam nossos comportamentos e pensamentos. E dizem a Kardec, mais do que pensamos. Então, aqui a gente vai ampliando, por exemplo, pensamentos repetitivos, obsessivos, característicos na ansiedade, na depressão, no toque. A gente teve experiências de levar o nome dessas pessoas a um grupo de desobsessão, eram espíritas, e terem melhoras muito mais do que significativas. Então, é um claro indício mostrando a nós o que é um fator espiritual de uma entidade que ali estava corroborando na manutenção dos pensamentos. Pensamentos negativos, pensamentos que vão gerando ideias, despertando emoções, gerando ações. Então, tá vendo quando a gente expande a vertente espiritual, como é importante, e também não só nesse sentido, mas no sentido de diretrizes maiores para a vida. Porque nesse processo de autodescobrimento, quando a gente coloca uma diretriz espiritual, um propósito espiritual forte, isso vai direcionando a nossa consciência, o nosso eu, a essa conquista que Joana de Anjos vai trazendo, vai nos trazendo essa capacidade para crescer emocionalmente. O que é capacidade para crescer emocionalmente? Na minha visão, é a capacidade para tolerar frustrações, portanto, para aprender.
Porque se eu sempre me coloco longe da postura de aprendiz, levanto resistências, o orgulho, o egoísmo começa a circundar o meu eu. E a me distanciar dos aprendizados. O Nelson disse aqui da dor, achei muito bonito. Abrindo parênteses, a gente que é espírita, a gente não gosta de sofrer não, viu, gente? Que uma vez escutei isso, falei, não, negativo, a gente não gosta de sofrer, se tem uma coisa que a gente gosta é de ser feliz, né? Todo espírito, e detalhe, né? A gente sabe que a felicidade não é desse mundo, mas relembra as entidades venerandas na obra O Livro dos Espíritos, cabe a nós ser o tão feliz quanto se pode ser sobre a face da Terra. Então, ninguém que reencarne para ficar triste, melancólico, só para espiar, para se provar, muito pelo contrário, para ser feliz também. Mas uma coisa interessante que o Nelson falou, que eu achei fundamental, é esse aprendizado com a dor. Então, eu acho lindo essa parte dessa obra. A obra em si é maravilhosa, mas no fim dessa obra, que se intitula O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, apóstolo do Espiritismo, ele vai narrar a sua luta até aquele momento, né? No capítulo que se intitula Revelação pela Dor. Capítulo maravilhoso. Mas tem uma parte ali, Nelson, que é de ouro, que ele vai dizer assim, ó, não te direi, procure a dor. Mas se ela se erguer inevitável em seu caminho, acolhe-a como uma amiga. Então, olha que coisa bonita que Leon Denis coloca. Acolhe a dor como uma amiga. O que é um amigo? Um amigo, você desabafa com ele, você convive com ele, você chora com ele, você sorri com ele, você conquista as coisas para junto dele. Então, o que Leon Denis está trazendo a perspectiva? Você aprende com um amigo, você cresce com um amigo. Então, ele está dizendo, olha, trate ela como uma amiga, cresça com ela, extraia os aprendizados dela. E a cada passo que você entende, então veja bem, eu tenho uma dificuldade de enfrentar as adversidades da vida, o que pode impelir a um comportamento, em alguns momentos, dependendo da atenção, e de ações suicidas. Sofrimento muito grande na mente. Então veja bem, você está aprendendo nesse momento que você entra, que você relembra do seu desespero, que você relembra daquelas ideias querendo inundar você, você está relembrando o quê? Que você precisa agora aprender a enfrentar as adversidades. Essa, vamos colocar entre aspas, muito entre aspas, porque eu sou muito pobre de linguajar, não tenho outra palavra. Mas essa fraqueza momentânea, entre aspas, essa fraqueza momentânea é uma coisa interessante, porque ela está mostrando que aquilo que é preciso mudar. Então, aprender com a dor é isso. Porque há pessoas que sofrem, Nelson, você sabe disso, meu amigo. Freud cunhou a famosa o ganho secundário, resistência à cura. Há pessoas que sofrem, estão sofrendo e que não querem se curar, não querem se olhar, não querem se aceitar, continuam culpando os outros, o mundo, se afastando dos corações queridos. Então, não, essa proposta não é a proposta. É você aprender com a dor, porque senão você vai encontrá-la novamente. Seja nessa vida, em outra vida. Então, esse é o objetivo, gente, é fazer da dor, é se colocar nessa postura de aprendiz. Isso, na minha visão, Nelson, é uma capacidade de crescer emocionalmente, porque eu relembro, quando eu comecei, você olha aqui, você fica olhando, o povo olha, aí o povo que não conhece fala, olha o Gerson, olha aqui, jovem, quero levar para casa. Aí a minha esposa, minha mãe que está assistindo aí, fala, fica, não pode devolver daqui você tem que ficar uma semana, não pode devolver antes. Né? É sem devolução, leva para casa para você ver. Mas brincadeiras à parte, relembrando da minha juventude, se tem uma coisa que eu não tinha, era postura de aprendiz, meu irmão. Que eu não seja orgulhoso, vaidoso, trabalho, luto, nós lutamos, porque isso está enraizado em nós.
É a maior chaga da humanidade, como relembram as entidades venerandas, e o livro dos Espíritos. Então, a gente luta contra isso. Mas depois que você começa a querer, nossa, olha o Nelson trazendo as coisas aqui, deixa eu aprender com ele. Olha aquele palestrante trazendo isso. Olha esse irmão que não é nem da minha religião, me ensinando, né? Certa feita, narrando um exemplo, capacidade para crescer emocionalmente, me relembro. Eu, com, com um colega que era evangélico, da Batista, sabe? Daqueles firmes. Trabalhava no supermercado na época. Era repositor, tudo. E aí eu já palestrava, olha só, Nelson. Aí a gente saiu para almoçar. E a gente sempre tinha conversas. Ele falava um pouco da religião dele, eu falava um pouco da minha. Sim, aí nunca discutimos em nada, em nenhum ponto. Sempre convergindo em Jesus. Ok. E aí, morador de rua, pediu comida. Eu disse, não, não tem. Aí ele parou, esse meu amigo, esse meu colega, falou assim para mim, olha só, mas você não fala para mim que a sua doutrina fala que tem que fazer caridade? E ele era nordestino, e ele falava, varão, vamos voltar lá e dar um prato de comida? Aí eu disse, rapaz, você tá certo. Você tá, olha só, um evangélico me ensinando a ser espírita. Pela atitude positiva dele em vivenciar o evangelho. Então, isso é capacidade para crescer. É capacidade para se analisar, para entender os seus erros, não ficar colocando os outros, também não pegar todas as culpas do mundo para si, tem que ter o meio termo ali, com essa capacidade, Nelson. E é isso, meu querido, né? Se deixar a gente fica falando aqui, a gente vai, né? Mas assim, respondendo a pergunta, não, não precisa. É claro que quando a gente tira a vertente espiritual, empobrece, empobrece, né? Então, é isso, mas não, não precisa. Perfeito, Jefferson. Eu tentando responder também a pergunta da Milene, eu acho que acrescenta, sem dúvida alguma, dentro do seio religioso, aquilo que faz sentido para o indivíduo, a religião, quanto toca ele, sem dúvida alguma, pode auxiliar nesse processo do desenvolvimento íntimo. Agora, a gente vai sempre responder aqui como espíritas que somos, né? Aliás, Jefferson, deixa eu só te pedir agora, eu que estou ouvindo barulho, acho que é interferência entre eu e você. Tira o seu áudio, por favor, o microfone, corta para mim, gentileza. Obrigado. Se alguém tiver com algum problema aí, pessoal, fala. Aliás, peraí, interferência, Marlene está dizendo. Não, já faz tempo. Agora tudo bem, Nelson Maria Henriques falou. Aliás, já aproveitando aqui, o Douglas, nosso amigo lá de Garopaba, Santa Catarina, também se faz presente. A Marlene nos diz saúde e alívio quando se dissolve as mágoas. É verdade, Marlene. Fala também do Leon Denis, que o Leon Denis é divino. Nem gosto do Leon Denis. Ana Maria nos diz gratidão. A Graça Souza nos dá boa noite. E a Orlinda nos diz boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso mestre. Gratidão do Rio de Janeiro também. Que bom, Orlinda. Seja bem-vinda. A gente já está no finalzinho, mas seja bem-vinda. Então, continuando aqui o raciocínio, ajuda, sem dúvida nenhuma, o processo religioso, mas não é necessário, primordial, não é por aí. Não precisa ter a religião para buscar o seu eu. Claro que a gente está falando de doutrina espírita, volto a repetir. A busca, o mestre, o exemplo, o guia, o psicoterapeuta por excelência, a gente pode trabalhar toda a dinâmica psicológica focada, centrada no Mestre Jesus. Resumindo, todas as obras de Joana, pelo menos as que eu conheço, não li tudo, mas as que eu conheço, ela sempre acaba com o Mestre Jesus. Exatamente mostrando aí a pedra fulcral, o ponto necessário para a gente ir trabalhando. E a ideia aqui de Joana, e muita gente fala assim: ah, Nelson, mas Joana é difícil demais, é uma literatura complicada. É verdade, é verdade, não é fácil, mas conforme a gente vai ali aos pouquinhos, vai batendo na carne, sabe? Vai amaciando, vai entendendo aos poucos. Mas a ideia de Joana
é fazer o quê? É trazer esse entendimento do Mestre Jesus, o psicoterapeuta por excelência, para os nossos questionamentos do dia a dia, para as nossas dificuldades, para os nossos conflitos. O que é a ideia desse programa, por exemplo, Bate-Papo com Joana de Ângeles? É para mastigar ainda mais o que Joana está trazendo. Porque ela já dá uma mastigada, mas a mastigada dela é mais hardcore, né? É mais difícil. Então a gente vem aqui e mastiga mais ainda. Para quê? Para dar acesso, para a gente se identificar na conversa que eu estou aqui com o Jefferson, de repente falar assim, aí caramba, olha, o Jefferson falou um negócio, agora falou, parece que fui eu. Aconteceu isso comigo? Está acontecendo. Nossa, eu sei o que ele está falando. Essa conversa, esse tema aí que bateu, e bateu mesmo. E assim a gente vai aos pouquinhos trabalhando nessa direção. Esse autoconhecimento, como o Joana de Anjos falou, eu vou repetir aqui, ó, ela nos diz: o grande desafio contemporâneo para o homem é o autodescobrimento. O grande desafio. Como eu falei, repito, Emmanuel, um livro consolador, primordial. Esse processo, essa busca. E é uma busca, vamos entender uma coisa, tá, gente? Não é só pegar aqui, ó, eu vou recomendar para vocês, comprem e ler, tá? Fala assim, olha, comprei lá o livro do Autodescobrimento da Joana, essa aqui acho que é uma capa antiga, acho que tem a capa mais nova, né? Vou ler para vocês, Autodescobrimento, uma busca interior. Fala assim, eu já li, pronto, já me autodescobri, já autoconheci tudo, já tá ótimo, ó, check. Vamos entender uma coisa, pessoal. É uma postura, uma proposta de vida constante. É o que o Jefferson falou. É ter a permanência, a persistência, a regularidade, a disciplina, o olhar para si. Tem muito a ver, sabe com o quê? Com aquela história que a gente fala muito, mas não faz. Vigiai. Se vigiar, ficar atento aqui. Como é que está acontecendo? Como é que está o meu lado emocional? Eu estou bem, eu estou mal. Se tiver mal, se acolhe, mas vamos trabalhar para sempre ficar bem. Também não é para ficar, não posso ficar mal, porque agora eu sou espírita, já li o livro, não tenho direito. Tenho direito sim, gente. Tenho direito. Estamos todos na caminhada. Estamos todos na caminhada. Só espírito evoluído, espírito que eu digo evoluído, espírito de luz, que são os espíritos missionários que vêm aqui, não precisam mais estar aqui. Eu e vocês, todos nós precisamos, a grande maioria que está aqui, imagino eu, se está nos escutando é porque precisa ainda escutar esse tipo de reflexão, porque o espírito de luz já passou, já está em outro patamar. Então, talvez nem precise mais dessa discussão, pelo contrário, vem aqui para nos ajudar, para nos iluminar, para nos mostrar o caminho. Então, entenda que os altos e baixos fazem parte da nossa vida. Agora, a ideia é a gente fazer o quê? Tá mais no alto do que no baixo, tentar dar uma equilibrada, mas entender a dinâmica da vida, que não existe perfeição em mar de rosas. Um dia vai haver, através dessa nossa caminhada paulatina, passo a passo. Pessoal, faltam 2 minutinhos para encerrar. Já quero agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco, participou. Passa rápido, passa voando. Quero agradecer o Jefferson por estar aqui conosco também, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Jefferson. Gostei muito do nosso bate-papo com Joana. Passo para você para as considerações finais e te peço para você fazer uma oração. Pode ser? Pode. Nelson, meu querido, eu que agradeço, muito obrigado, viu? Pelo papo, você viu como flui quando há essa troca. Quero também agradecer aos queridos e queridas que aí estão conosco, nos auxiliando e nos relembrando de inúmeros pontos, né, importantes. E o nosso forte abraço aí a todos vocês, viu? Então, eu quero convidá-los para a prece de encerramento, que possamos trazer ao nosso pensamento a imagem de Jesus, divino mestre, querido amigo, psicoterapeuta por excelência, que há mais de 2000 anos estende o convite a todos nós, dizendo: vinde a mim. Que possamos aceitar este convite em nossa intimidade, entendendo que aceitá-lo é partilhar das luzes de Jesus, caminhando para a transformação de si. Portanto, mestre, junto
dos amigos espirituais que obram em tua extensa vinha, em tua extensa seara, rogamos o amparo, a proteção, a força, a esperança, a fim de que possamos enfrentar a nós mesmos com força, com persistência, com coragem, a fim de que possamos ter também coragem para amar a nós mesmos, ao outro e, consequentemente, a Deus. E que possamos sempre, mais e mais, sermos cartas vivas do teu amor, do teu sublime Evangelho, em nossa intimidade, em nosso dia a dia. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Jefferson, mais uma vez. Obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco. O pessoal já está agradecendo aqui a Graça, dizendo gratidão. A Yara dizendo agradeço a vocês dois, foi muito esclarecedor. Ah, a Maria Iriades faz aqui um comentário que eu não vou ler agora, tá, Maria? Só porque a gente já está se despedindo. A Lena nos diz: excelente explanação dos dois, amei, muita gratidão por aprender mais um pouco. Que bom, pessoal. A Marlene dando também uma mãozinha, um coração. Que bom que vocês gostaram, a ideia mesmo é essa. Eu também gostei muito, tá? Tem mais gente aqui agradecendo, a Maria Henrique de Portugal, agradecendo gratidão, a Elaine. Pessoal, já estouramos o nosso horário. Que bom que vocês estiveram aqui conosco. Tomara que tenha feito sentido para vocês, como fez para mim, tá bom? Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau.